Oi, pessoal! Hoje, em homenagem ao Halloween, nós vamos fazer uma leitura de opções. Com a nossa mesa hoje até um pouco temática e vamos usar o tarô dos gatinhos, que também tem uma abordagem um pouco mais mística, né? Que combina com o Dia das Bruxas. Então, vamos lá, vai ser uma leitura de opções. Nós temos aqui nossa pedra que não poderia faltar, vassourinha de bruxa. Ela lembra mesmo uma vassourinha, né, gente? Opção de número 1, então, será a vassourinha de bruxa. Opção de número 2 será a ágata de fogo. Opção de número 2, ágata de fogo. E opção de número 3, olho de tigre. Opção de número 3, olho de tigre. Lembrando que essa leitura não vai ser por signo, né? Vai ser uma leitura geral, então vai ser para qualquer pessoa, ok? Vamos começar então por quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa. Uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor, para quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa. Ai, gente, lembrando que esse pôster lindo eu ganhei da Caldeirão Místico, quando eu comprei um oráculo com eles, achei muito lindo. Uma mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa. No final também vai ter uma carta do oráculo das intenções, hein, gente? Que é um oráculo com uma pegada mais espiritual também. Vou até deixar ele por aqui, pra não esquecer. Então vamos lá. Quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa. Bom, aqui nós vemos uma situação. O 4 de espadas, ele fala de uma situação que pode ter sido um pouco difícil, um pouco desafiadora para você. É como se fosse um período de descanso necessário depois de uma batalha, sabe? Depois de uma situação difícil. Te pede para não perder o otimismo. A carta do Sol é basicamente nesse sentido, é você se mantendo positivo em relação a algo, por mais difícil que tenha sido, por mais cansativo e exaustivo, né? Requer esse tempo para você descansar e refletir sobre algo que você vivenciou. E aqui nós temos a carta da Imperatriz com 6 de ouros. O que significa? O 6 de ouros é uma carta de troca. Então, aqui a gente vê que tem até algumas moedinhas, né? Então, pode ser você ajudando alguém ou recebendo ajuda. E essa ajuda, às vezes, ela pode vir como uma recompensa por algo que você fez. Então, essa recompensa pode ser, como se diz, o universo trazendo uma recompensa, né? Você recebendo algo em razão das suas atitudes, das suas condutas. Mas também pode ser que venha através, por exemplo, de uma promoção no trabalho, sabe? Uma oportunidade melhor. Então, pode ser nesse sentido, como se alguém
que talvez ocupe uma posição de poder, uma posição superior, te dando uma oportunidade, sabe? Melhor. A carta da Imperatriz também fala de abundância, então, e fala de fertilidade, das coisas melhorando, então pode ser realmente nesse sentido. Pode ser que você está meio cansado, não vendo tanta perspectiva, você tem que tirar um tempo sim para descansar, porque você passou por situações difíceis, mas você deve se manter positivo, porque as perspectivas são boas. E o que vai acontecer? Com essa novidade chegando, você tende a começar algo assim, realmente inicial, sabe? A carta do louco, ela fala de começar algo novo, ela fala de você dar um salto de fé, de você não ter medo de ir em frente. Então, caso você, de repente pode ser que seja algo que não esteja totalmente ali assim, por exemplo, pode ser algo bem diferente. O louco fala de novidade, sabe? De recomeço. Então pode ser que essa oportunidade vai ser bem diferente para você, mas vai ser muito positiva. E a carta da Rainha de Paus fala que vai te trazer empoderamento, presença. Então pode ser também um conselho para que você se sinta, para que você invista na sua autoestima, sabe? Para você conseguir alavancar essa área que você deseja, sabe? Então é nesse sentido. Essa leitura para quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa. Nós temos aqui também uma vassourinha de bruxa real, né? Só que é um imã de geladeira, na verdade. Eu acho que veio, agora eu tô tentando lembrar se foi de São Tomé das Letras. Não lembro bem o lugar que meu sogro foi. Agora, a opção de número 2 é Ágata de Fogo. Uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor. Opção de número 2, Ágata de Fogo. Para quem escolheu essa opção, uma mensagem, conselho ou direcionamento. Uma mensagem, conselho ou direcionamento. Para quem escolheu a opção de número 2, Ágata de Fogo. Essa leitura já é uma abordagem um pouco diferente. Bom, vamos lá. Aqui, e aí é difícil achar o ângulo. Toda vez eu falo, né? Então, aqui nós temos a carta dos enamorados com 7 de copas, a carta da torre com 5 de paus e a carta do mago com 2 de copas. A carta do 7 de copas é uma carta que demonstra muitas expectativas, sabe? Muita imaginação,
você pensando muito em algo, em possibilidades, sabe? O que faz muito sentido com a carta ter saído com a carta dos enamorados, porque os enamorados mostra também uma dualidade, sabe? Uma dúvida de qual caminho seguir. E aqui a gente vê que de repente as opções são muitas, assim. Ou então algo que você tá. Ou então você criando muita expectativa em relação a algo, ou pensando muito em algo. Só que o 7 de copas, ele pede para você tomar cuidado também com ilusões, sabe? Porque às vezes aqui nesse sentido, se você fica pensando demais em várias possibilidades, você pode acabar se iludindo. Então, vamos ver aqui o conjunto, né? Aqui nós temos 5 de paus e a torre. A carta do 5 de paus, ela mostra conflito, sabe? Ela mostra competição, pode ser concorrência também. Então, aqui nós também estamos falando de possibilidades, mas as possibilidades aqui podem ser uma competição com você, né? De você com relação a alguém ou a algumas pessoas. E talvez essas possibilidades pode ser você pensando muito nessa concorrência, sabe? Nessas possibilidades, por ser uma carta que fala de competição. Mas aqui nós temos uma torre. E a torre fala de rompimento de estruturas. Ela fala que algo que já não é mais tão sólido precisa ser rompido para dar início a algo novo. E aí, em seguida, nós temos a carta do mago, que é a carta número 1 do tarô. Início de algo também. Início de algo com criatividade, início de potencial, né? E ferramentas. O mago, ele tem todas as ferramentas para conseguir criar aquilo que ele deseja. E aqui nós também temos 2 de copas, que também fala de... Aí aqui já fala de parceria, e uma parceria muito boa. Ou seja, pode ser que você está pensando em muitas possibilidades. Pode ser em vários aspectos. Vamos supor que a gente estivesse falando de relacionamento. E você, às vezes, na dúvida sobre se manter com alguém, ou então pensando demais em, tem tantas pessoas que talvez eu possa ter interesse e tal. E aí, você na dúvida, ou você pensando muito nisso, o 5 de paus pode falar realmente dessa concorrência, também pode falar do seu conflito interno, sabe? E aí aqui alguma coisa tem que ser rompida, alguma estrutura. Seja ela, às vezes, dos seus pensamentos, ou então de algo que já não tá tão sólido, sabe? Se fosse num aspecto de um relacionamento. Mas aqui a gente vê que vai ficar tudo muito bom. Porque o 2 de copas é você com mais uma pessoa e tendo uma parceria excelente. E tendo o potencial de começar algo novo, sabe? Não significa que você tenha que terminar um relacionamento, por exemplo, não. A torre não vai ser nesse sentido específico. Ela pode ter algumas abordagens. O fato é, alguma estrutura precisa ser rompida, algo que já não tá mais tão bom. Ou seja, se for para você continuar, por exemplo, você já está com uma pessoa e você pensa nisso, em continuar ou não, pode ser necessário que uma mudança aí de comportamentos.
talvez esse 5 de paus pode falar até de uma autossabotagem. Talvez você, né, como essa leitura é para você como consulente, pode ser você autossabotando seu relacionamento, considerando que você fica pensando demais nas opções, nas pessoas, e não olha para a pessoa que está com você. Talvez você não está olhando tanto para isso, não está dando tanto valor para quem está com você e precisa mudar alguma coisa aí. Essa torre precisa ser desconstruída para começar algo novo e vocês ficarem bem. Então você tem que tomar cuidado com a autossabotagem para que você, em razão de ilusões, de ficar pensando demais nas possibilidades, não acabe ficando sem nada, sabe? A torre, ela pode sim ter aspectos prejudiciais, mas pode ser rompimento? Pode. Mas o conselho aqui, porque nós estamos falando de um aconselhamento, de um direcionamento, é que você ainda tem chance de melhorar isso. Então, não fica se iludindo, pensando nas opções e esquecendo de olhar para algo que você já tem. Pode ser muito nesse sentido, ok? Isso se a gente estiver falando de relacionamento. Mas existe muito potencial de começar algo novo, desde que você não fique se auto-sabotando, não fique sabotando seu próprio relacionamento. A partir do momento que você percebe isso, muda essas estruturas, você cria algo muito melhor e vocês ficam bem, ok? Então, assim, se a gente estiver falando de relacionamento, a abordagem intuitiva que eu tenho aqui é essa. Agora, vamos supor que a gente esteja falando de carreira. Se a gente estiver falando de carreira, vamos supor, às vezes uma leitura geral é um pouco mais difícil quando a gente não foca numa pergunta específica. Mas olha só, o que poderia ser também um aspecto de carreira? Poderia ser você com dúvida de qual caminho seguir, pensando nas opções também, uma competição, de repente, de você com outras pessoas que também estão almejando o mesmo cargo, por exemplo, e tal. Algo precisando ser rompido, de repente algo não saindo exatamente como você pensava, talvez até mesmo porque você está criando muita expectativa sobre algo e de repente não sai exatamente como você pensava, porém o resultado é muito positivo, a parceria é muito boa. Então, de toda forma aqui, algo precisa ser desconstruído. Você tem que tomar cuidado com ilusões, você tem que avaliar bem para saber qual caminho seguir, o que condiz mais, o que não dá para continuar, o que precisa ser rompido, sabe? Para você vencer às vezes até esses conflitos assim internos. E aí sim você conseguindo uma boa parceria de negócio, por exemplo, um potencial de crescimento, porque o mago fala disso também, ok? Então, se fosse uma abordagem relacionada à carreira, seria mais ou menos nesse sentido, ok? Então, essa foi a mensagem para quem escolheu a opção de número 2. Eu esqueci de trazer minha água, minha voz já tá quase falhando. Agora vamos para a opção de número 3, olho de tigre. Uma mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre, por favor.
uma mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre. Opa, meus gatos. Aqui nós temos a carta da força com 2 de espadas, a carta do mundo com o rei de paus e o julgamento com 5 de paus. Bom, para quem escolheu a opção de número 3, né, então, olho de tigre. O 2 de espadas, ele mostra algum bloqueio. Esse bloqueio pode sim ser você mesmo bloqueando os seus sentimentos em relação a algo, não se deixando sentir algo, por exemplo. Pode ser nesse sentido. Ou então algum bloqueio que por hora está acontecendo em alguma esfera da sua vida, alguma dificuldade de avançar, sabe? Aqui nós temos a carta da força. E a força, ela fala para você não agir por impulso, para você conseguir lidar com seus instintos e também para você se lembrar da sua força interna. Então, se você, às vezes esses bloqueios estão te abalando muito, ou então você está bloqueando algo em razão do seu emocional, por exemplo, você tem que lembrar aqui da sua força interna que você consegue avançar. Continuando, nós temos o mundo com rei de paus. O mundo fala de uma renovação de ciclo, um ciclo sendo finalizado para início de outro. Esse ciclo, ele sendo finalizado de forma muito positiva. E o rei de paus fala de você conseguindo ter mais assertividade, ter mais estabilidade também. Então pode ser que essa mudança de ciclo vai te trazer essa estabilidade. E aqui nós temos julgamento com 5 de paus. O julgamento, ele pode falar de um renascimento, mas para que esse renascimento aconteça, aqui nós temos que saber lidar com os nossos conflitos internos. O 5 de paus pode estar falando disso, com a nossa ansiedade. Então, às vezes, você pensando demais em como o outro vai, na expectativa do outro, ou então você criando muita expectativa, ou pensando em como o outro vai pensar sobre algo. Então, você tem que se empoderar mais. Rei de paus, assim como rainha de paus, também fala do empoderamento. Você tem que perceber sua autoestima e conseguir melhorar. Parar de se comparar, porque pode ser que o 5 de paus também tenha relação com a comparação. E a força te lembrando, você é capaz, você consegue romper barreiras e bloqueios que porventura estejam te impedindo de avançar. A tendência aqui é de estabilidade, é de conclusão de um ciclo, início de outro com sucesso, mas é necessário que você olhe para o seu emocional,
que você olhe para dentro, para você conseguir ter esse renascimento, ok? Então, você consegue, só que você tem que olhar para dentro, tem que se empoderar, tem que ter consciência de que você consegue e de que você merece e de que você não é pior do que ninguém, ok? Então, melhora, pense em trabalhar a sua autoestima para que você consiga renascer, ressurgir e retirar esses bloqueios que estão te impedindo de avançar, ok? Então, essa foi a mensagem para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre. E agora, como combinado, nós vamos tirar uma cartinha do querido oráculo das intenções. Vamos começar por quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa. Uma mensagem, conselho e direcionamento aqui para os nossos queridos que escolheram a opção de número 1, vassourinha de bruxa. Prontinho, agora, para quem escolheu a opção de número 2, ágata de fogo. Uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor. E agora, para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre, uma mensagem, conselho ou direcionamento do oráculo, por favor. Achei que estava de cabeça para baixo. Para quem escolheu a opção de número 1, vassourinha de bruxa, nós temos a carta da compreensão. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. É isso. Não vou entrar muito na interpretação para o nosso vídeo não ficar tão longo, mas qualquer coisa, vocês podem tirar um print aí da carta para dar uma olhada depois. Agora, para quem escolheu a opção de número 2, ágata de fogo, nós temos a carta do florescer. Se quiserem tirar um print. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde ao nosso chamado. Então, é tempo de trabalhar o seu merecimento. Depois pesquisem tratamento de merecimento da Louise Hay e, se possível, façam por 21 dias. E para quem escolheu a opção de número 3, ágata de fogo, olho de tigre, nós temos a carta da purificação. Se não tiver bom, gente, é só me falar que depois eu mando para vocês, tá? Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. O que é que nós falamos? Totalmente sobre emoções, gente.
É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Então é isso. Olhem para suas emoções. Trabalhem em águas profundas. Não fiquem no superficial, gente. Tem algo que pode já ter acontecido há muito tempo na sua infância e que ainda está te afetando. Isso acontece. A gente precisa trabalhar isso, se aprofundar para conseguir essa purificação dos sentimentos, ok? Então, essa foi a nossa leitura especial de Halloween. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui e nós nos vemos na próxima leitura. Um grande abraço. Feliz Dia das Bruxas!